Olá, pessoal! Hoje à noite nós vamos nos arrastar de volta no tempo, direto para o coração palpitante e poeirento da Roma antiga, mais precisamente para dentro das sandálias nada confortáveis de um gladiador. Não um herói de filme, nem um personagem de videogame, mas um humano de verdade suando e sangrando sob o sol escaldante enquanto multidões berram o seu nome, ou zombam da sua queda. Você acorda em um Ludus. Não sabe muito bem como chegou ali. Talvez tenha sido escravizado. Talvez tenha sido preso por algum crime. Ou, quem sabe, você se ofereceu voluntariamente por um contrato de glória e pagamento. O que, francamente, foi uma ideia questionável. O cheiro é a primeira coisa que te acerta. Suor envelhecido, madeira úmida, óleo corporal e o leve azedo de sangue antigo impregnado no chão de areia. Um tipo de aroma que diz bom dia com um tapa na cara. Você se senta no colchão fino de palha que mais parece um saco de espinhos e percebe que seu corpo inteiro dói. Sim, até suas pálpebras. As juntas rangem como carroça mal lubrificada. Dormir em Roma não é exatamente a experiência 5 estrelas prometida nos documentários. Especialmente quando sua rotina matinal não inclui café, mas sim gritar "Io Gladiator", enquanto um instrutor musculoso bate seu ombro com um bastão. Então, antes de se sentir confortável, reserve um momento para curtir o vídeo e se inscrever. Mas somente se você realmente gostar do que eu faço aqui. E, aliás, comenta aí de onde você está ouvindo e que horas são na sua cidade. Vai ser divertido ver quem está indo dormir e quem está só sobrevivendo. Agora, diminua as luzes. Talvez ligue um ventilador para aquele zumbido suave de fundo e vamos começar a jornada desta noite juntos. Você se arrasta para fora da cela. O sol mal nasceu e já promete um dia quente o suficiente para fritar lentilhas no chão. O Ludus é um grande espaço central de areia, cercado por salas de armas, banhos, dormitórios e, claro, a cela de castigo, para os que ousam reclamar alto demais. Você vai conhecê-la mais tarde. O primeiro treino do dia começa antes do seu estômago entender que está acordado. E não é um "vamos alongar e fazer yoga". Você já está com uma espada de madeira nas mãos, pesada, desequilibrada, e tem que repetir os mesmos golpes até seus braços parecerem feitos de mingau. O instrutor grita comandos em latim que você mal entende, mas o tom é universal. Continue ou morra tentando. Ele usa uma túnica manchada e tem um corte acima do olho que nunca cicatrizou direito. Você pensa se ele já foi gladiador também. Historiadores ainda discutem se todos os Lannister eram ex-combatentes ou apenas empresários sádicos com talento para gritar. Você treina ao lado de outros homens e algumas mulheres com histórias parecidas. Alguns têm tatuagens de tribos germânicas. Outros falam línguas que soam como mastigar pedras. Todos têm olhos que já viram dor suficiente para encher o Coliseu inteiro. Aliás, sim, o Coliseu existe, mas você ainda não chegou lá. Primeiro tem que sobreviver às arenas menores, às lutas locais, aos testes de resistência e, claro, ao treino intensivo que provavelmente quebrou sua costela ontem. Mas o médico olhou e disse: "Você está bem." O que em Roma significa: "Você ainda consegue levantar? Ótimo, volte para a arena." Você sente sede. Água fresca existe, mas é medida com a paciência de um contador romano. Você ganha uma tigela de argila com líquido que provavelmente era vinho misturado com vinagre há 2 dias. Pelo menos ajuda a ignorar a dor no joelho. Enquanto você observa os outros treinando, percebe algo estranho: uma dança. Não literal, claro. Mas os movimentos dos gladiadores são quase coreografados, como se estivessem aprendendo uma arte, não apenas uma luta. O som da madeira batendo na madeira ecoa como um tambor tribal. Ritmo, técnica, disciplina. Detalhe curioso: os gladiadores não treinavam com espadas afiadas. A maioria dos treinos era com rudos, espadas de madeira pesada. Sim, eles estavam tentando te fortalecer, não te matar ainda. E aqui vai um fato histórico divertido, ou deprimente.
O juramento tradicional dos gladiadores incluía prometer sofrer fogo, açoite e a morte pela espada. E ainda tem gente reclamando do contrato de trabalho atual. Você tropeça durante um dos exercícios. Seu parceiro de treino, um gaulês enorme com sotaque que parece um terremoto, te ajuda a levantar. Ele ri. E você também, porque não tem escolha. Os treinos seguem até o sol ficar direto acima de vocês, queimando a pele como se estivesse pessoalmente ofendido com sua existência. Você aprendeu rápido a valorizar sombra e se surpreende ao descobrir que o protetor solar da época era feito com esterco de crocodilo misturado com óleos. Lembra daquele cheiro? Você vai sentir saudade quando começarem a usar chumbo branco para parecer saudável. Você termina a manhã exausto. Sua mão está calejada, seus pés cheios de bolhas e sua respiração parece um animal morrendo. Ainda assim, você sobreviveu, por hoje. Enquanto caminha de volta à sua cela, percebe algo bizarro. Você está se acostumando. Está ficando mais forte, mais rápido. E isso é bom. Ou é só parte da armadilha? Afinal, quanto mais preparado você estiver, mais perto estará de ser lançado na arena real. E lá, ninguém vai usar madeira. Você acorda no escuro antes mesmo do galo romano, ou seja, um sujeito mal-humorado com uma corneta de barro, emitir seu som desafinado. Suas costelas protestam, sua boca está seca como papiro velho, e suas pernas, bem, elas estão considerando renunciar ao cargo de suporte corporal. Ainda assim, você levanta, porque ninguém quer ser o último a sair da cela, principalmente quando isso pode significar uma visita ao quintal dos castigos. O café da manhã é pão duro, com a consistência e o charme de uma telha. Às vezes tem um pedaço de queijo, mas você começa a suspeitar que aquele cheiro forte não é um elogio ao sabor. Você come mesmo assim, porque fome de gladiador não é fome de dieta. Hoje é diferente. Há uma movimentação estranha no Ludus. O lanista, aquele homem que parece um leão envelhecido e irritado, está andando com pressa. Murmúrios correm entre os gladiadores. Inspeção, avaliação, escolha. Palavras que têm um cheiro agridoce de esperança e de perigo. Você descobre rapidamente. Um oficial romano está vindo escolher gladiadores para um evento próximo. Uma exibição em uma arena menor nos arredores de Roma. Não é o Coliseu ainda, mas é um passo para fora da sombra. Um passo mais perto da morte, claro. Mas também um passo mais perto de ser notado. E ser notado, nesse mundo, pode significar fama. Ou uma espada na garganta. Você torce pelo primeiro. O treino de hoje é uma simulação. Lutas em dupla, com uma plateia formada por soldados romanos rindo e julgando. Você é chamado. A arena improvisada no centro do Ludus vira o seu palco. Você entra com um escudo e uma gladius de madeira. Seu oponente, aquele mesmo gaulês gigante de antes. Ótimo. Nada como enfrentar alguém com a circunferência de uma carroça antes do almoço. A luta começa. O som dos bastões de madeira batendo ecoa como trovões contidos. Seu corpo responde com mais precisão que ontem. Seus pés se movem com mais consciência. Seu escudo protege melhor. Por um instante você se sente bom nisso. E então leva um golpe no estômago que te dobra como um pergaminho mal enrolado. Você cai. O gaulês recua e oferece a mão. Você aceita. Os soldados riem. O oficial sorri. Ou seria um tique facial. É difícil saber. Mas ele anota algo em uma tabuinha de cera. E você volta para a sombra com o pressentimento de que foi escolhido. Ou marcado. Ainda não decidiu se isso é bom. Enquanto recupera o fôlego, observa os outros gladiadores. Cada um tem um estilo próprio. Alguns lutam como dançarinos, outros como feras. Alguns preferem escudos grandes, outros lanças ou redes. Você aprende só de olhar, e isso vai te salvar no futuro. Historiadores ainda discutem se os gladiadores realmente lutavam até a morte em cada combate.
Registros indicam que muitos combates eram coreografados o suficiente para entreter sem eliminar o investimento do lanista. Afinal, bons gladiadores custavam caro. Mas mortes aconteciam. E ninguém chorava por isso, exceto talvez os ratos que herdavam as celas. Você aprende que há categorias de gladiadores. O retiários, com rede e tridente. O secutor, com elmo fechado e espada curta. O murmilo, com escudo largo e gládios. Cada estilo tinha vantagens e fraquezas. Você começa a estudar isso como se fosse matemática da sobrevivência. Porque adivinha, é exatamente isso. Detalhe curioso, alguns gladiadores se tornavam tão populares que tinham produtos com seus nomes. Grafites em paredes, pequenos amuletos com o rosto deles, até fãs histéricas jogando flores. E cartas. Sim, você pode ser analfabeto e ainda receber mais correspondência amorosa do que um poeta. Durante a tarde, a notícia chega. Você foi mesmo escolhido. Você, o Gaules e mais 3 serão levados para uma luta pública fora da cidade. Nada grande, nada épico, só o início. Você tenta descansar, mas o sono não vem. Em vez disso, vem o barulho. O rangido dos portões, o tilintar de correntes, os murmúrios. E no fundo a voz do lanista gritando instruções que soam mais como maldições. À noite, um dos veteranos, um homem magro com olhos fundos e cicatrizes demais para contar, senta perto de você. Ele fala baixo, como se contasse um segredo ou uma história de fantasmas. Você está indo para a arena pequena. É como um teste. Eles querem ver se você treme, se você hesita, se sangra bonito. Você não responde, só ouve. Ele continua. Não lute para matar, lute para mostrar. Ninguém quer ver um porco sendo abatido. Querem ver um touro dançando antes da lâmina. Essa frase fica com você. Você dorme mal. Sonha com areia vermelha, com multidões que gritam e depois somem, como fumaça. Sonha com um rosto que talvez seja seu. Ou talvez seja alguém que você ainda vai enfrentar. No dia seguinte vocês são levados. Correntes nos pulsos, mas não apertadas. Só o bastante para lembrar quem está no controle. Uma carroça balança pelas estradas de pedra. Você vê campos, vilas, o cheiro de pão assado vindo de alguma casa distante. Um lembrete cruel de uma vida que não é mais sua. E então você vê a arena. Não é o Coliseu. É menor, de madeira, com arquibancadas feitas de tábuas. Mas há bandeiras, há soldados, há multidão e há sangue seco no chão. Você desce da carroça e sente o chão vibrar com os passos do público. Eles vieram ver luta. Eles não sabem seu nome, mas talvez saibam amanhã. Você entra na cela de espera. Seu equipamento é colocado. Elmo, escudo, gládios de verdade. Não mais de madeira. Agora é real. Você respira fundo. 1, 2 vezes. O portão range. Está na hora. O portão se abre com um som que parece arrancado das entranhas da terra. A luz invade seus olhos. E por um instante, você se sente nu, mesmo sob o peso do elmo e da armadura. A multidão está lá. Não é grande, mas faz barulho como se fosse. Crianças gritam, soldados apostam, mulheres abanam leques de palha enquanto riem. Você não é uma pessoa ali. É um evento. O chão da arena é areia grossa, quente sob seus pés. Aquele cheiro de ferro no ar não é encenação. É sangue seco e antigo, misturado ao suor de homens que já passaram por ali e não saíram. Você entra com os outros escolhidos, 5 gladiadores, 2 contra 2, e um sorteado para um combate individual, você. Do outro lado, surge o seu oponente, um secutor. Corpo largo, armadura pesada, escudo oval, elmo fechado com apenas 2 furos redondos para os olhos. Ele anda como uma fortaleza viva, um veterano, provavelmente. Um aviso: essa luta não é para testar sua coragem. É para testar sua utilidade. Você engole em seco. O juiz dá o sinal, um bastão erguido no ar. Depois, abaixado. Começa.
Ele avança, escudo à frente. Você gira para o lado. Sua espada raspa no escudo dele com um som seco. Ele responde com uma estocada que acerta sua lateral. O escudo amortece, mas você sente o impacto. Ele é rápido e cruel. Você recua, escorrega um pouco na areia, mas se mantém de pé. Você lembra do conselho do veterano. Não lute para matar, lute para mostrar. Você começa a se mover com mais elegância. Faz giros, bate com o escudo para provocar, avança e recua, mostrando controle. O secutor se irrita, e com isso se torna mais previsível. Você espera, e então acerta. Um corte no braço dele, superficial, mas suficiente para fazê-lo gritar. A multidão vibra, sangue. Era isso que queriam. O juiz observa. O secutor cai de joelhos, mais de cansaço que de dor. Você aponta sua espada. Espera o gesto. Espera que alguém diga o que fazer. O organizador da luta olha o público. E o público responde com o polegar. Lateral. Nem para cima, nem para baixo. Perdão parcial. Você recua. A luta está encerrada. Você venceu, mas não matou. E naquele momento, você se transforma em algo novo. Espetáculo. Quando volta para os bastidores, os outros gladiadores olham diferente para você. Não com respeito ainda. Isso leva tempo, mas com reconhecimento. Você existe agora. O lanista não diz nada, só anota algo. Mas você vê o canto de sua boca se curvar. Um traço de orgulho ou de lucro? Difícil saber. Naquela noite você dorme em um espaço melhor, menos úmido, com um pedaço de pão a mais. Pequenas recompensas no império da brutalidade. E você começa a entender. O império não precisa apenas de soldados. Precisa de símbolos, de entretenimento, de mitos vivos. E os gladiadores são isso. Personagens em uma tragédia de carne, suor e aço. Você agora é um deles. Dias depois, você é convocado para outra arena. Maior, mais cheia, com mais olhos sobre você. Você se prepara, treina, aprende os padrões dos outros gladiadores. Desenvolve o seu estilo, ágil, estratégico, provocador. Você aprende a sorrir antes do golpe, a encarar o público mesmo enquanto sangra. Porque eles amam isso. Você vira favorito. Um apelido começa a circular entre os apostadores. Algo relacionado ao seu jeito de lutar. Talvez Spectre, talvez a Raposa. Os nomes variam conforme a cidade. Mas a fama cresce. Historiadores romanos, como Suetônio e Tácito, pouco falam dos gladiadores pelos nomes. Mas evidências em mosaicos, inscrições e objetos mostram que alguns se tornaram verdadeiras celebridades. A elite os convidava para festas. Mulheres romanas escreviam cartas cheias de desejo. Até senadores arriscavam apostas por trás das cortinas. Você agora é parte desse circo. Mas há algo em você que resiste. Porque à noite, quando a arena está silenciosa e o cheiro do sangue já não assombra tanto, você olha para as estrelas e lembra da liberdade, da sua terra, da sua língua, do seu nome verdadeiro, que quase se perdeu. Você promete que, enquanto viver, vai manter esse nome vivo. Nem que seja apenas no fundo da mente. Porque um dia, talvez, você não lute mais só por sobrevivência, mas por justiça. E talvez, se os deuses tiverem piedade, por liberdade. Você acorda antes do sol. Nem precisa mais de aviso. Seu corpo já aprendeu a linguagem dos grilhões e dos gritos. Cada manhã começa com o mesmo som. Correntes arrastando, o rangido da madeira velha, os gemidos de quem ainda não se curou da luta anterior. Não há feriados no mundo dos gladiadores. Só intervalos entre os espetáculos. A comida é racionada, mas suficiente. Pão seco, um pouco de carne salgada, talvez figos se tiver sorte. Proteína é importante. Você aprendeu isso na prática. Quanto mais fraco, mais lento. Quanto mais lento, mais perto da morte. Treinamento começa com exercícios de base. Corrida, levantamento de escudos,
Prática com espadas de madeira, pesadas, para que as de verdade pareçam leves. Cada músculo em você grita, mas você aprendeu a ouvir o que está por trás do grito. Força, resistência, foco. E então o mestre de armas chama os nomes. Você é um deles. Hoje você vai treinar com retiários, o gladiador com tridente e rede. Um tipo peculiar, quase performático. A maioria das pessoas acha que lutar com uma rede é ridículo. Até ver um deles em ação. Seu parceiro de treino chama-se Kailos. Alto, ágil, sorriso fácil. Ele faz graça com o tridente como se fosse uma bengala de dança. Mas quando ataca, não há brincadeira. A rede desliza pelo ar e se enrola no seu braço antes que você perceba. Um puxão. E você cai. Levanta, campeão, ele diz rindo. A multidão não gosta de gente lenta. Você treina por horas. Aprende a escapar da rede, a usar seu escudo para bloquear o tridente, a explorar as fraquezas da armadura leve do retiários. E com isso, algo acontece. Uma troca real. Respeito mútuo. Você e Kaelos compartilham algo que vai além da luta. Vocês compartilham o fato de ainda estarem vivos. Historiadores ainda discutem se os gladiadores formavam laços de amizade profundos ou se a constante ameaça de morte os impedia disso. Há cartas encontradas, pedaços de poemas, até mesmo túmulos com inscrições duplas, sugerindo que alguns se viam como irmãos. Ou mais. Você se pergunta se é o caso de Kailos. Ele te chama de irmãozinho agora, sempre com ironia. Mas você percebe, ele te protege nas lutas de treino e, discretamente, te ensina truques que ele poderia guardar só para si. No final do dia, você se arrasta até a área de descanso. Os outros estão exaustos, uns roncando, outros apenas olhando o teto, esperando o sono chegar como um alívio. E então, sem aviso, o lanista aparece. Ele aponta para você e Kailos. Amanhã, novo combate. Arena pública fora da cidade. 2 contra 2. Você não tem escolha. Ninguém tem. Na manhã seguinte, você é levado em uma carroça coberta. Cheiros de palha e suor seco. Kailos dorme ao seu lado, encostado, roncando levemente. Você inveja essa tranquilidade. Quando chegam, percebem que a arena é menor, mais próxima, mais íntima. Não tem arquibancadas, só cadeiras de madeira ao redor, e não são camponeses assistindo. São senadores, mercadores ricos, donas de casa com joias no cabelo. Eles observam como se estivessem escolhendo vinhos. O combate começa rápido. 2 de Machaeri, gladiadores com uma espada em cada mão, surgem. Rápidos, precisos, quase dançando. Você e Kaelos se dividem, um contra cada. Mas logo percebe que eles treinam juntos. Os ataques são sincronizados. Um finge errar, o outro golpeia por trás. Você e Kaelos se adaptam, como se tivessem feito isso desde sempre. Sua espada bloqueia o ataque alto. O tridente dele atinge o joelho do inimigo. A areia voa. Um dos de Machaeri recua mancando. A multidão fica em silêncio, e então explode. Eles amam isso. A violência que parece arte. O caos que parece coreografia. Você sente um corte na panturrilha, mas ignora. Sua espada crava no braço do oponente. Você escuta o osso rachar. Kaelos termina o trabalho. O último inimigo está no chão, ainda vivo, mas derrotado. O juiz não pede morte. Não dessa vez. Os ricos querem apenas o sabor do perigo, não o preço final. De volta à cela, você e Kaelos dividem um pedaço de queijo. Riem. Falam de como um dos oponentes tinha hálito de urso morto. E pela primeira vez em muito tempo, você ri até as costelas doerem. Mas quando a noite chega e o riso se cala, você deita olhando o teto de pedra. E se pergunta quanto tempo vai durar. Não há vida. Isso é óbvio. Mas essa coisa, essa parceria, essa fagulha de humanidade, você adormece ouvindo o som das correntes distantes. Como um lembrete, até o laço mais forte em Roma pode ser puxado até arrebentar. Você acorda com um som que ainda é estranho para você.
Aplausos, fracos, distantes, ecoando da parte superior da Ludus, a escola de gladiadores. Hoje tem visita. Isso geralmente significa duas coisas. Ou um novo patrono está interessado em patrocinar lutadores, ou estão escolhendo alguém para um espetáculo especial, do tipo que não costuma terminar bem. Você se levanta devagar, corpo doído, cicatriz nova formando uma costura áspera na perna. O corte do último combate. Já viu gladiadores morrerem por infecção de ferida bem menor. Mas você teve sorte. Ou talvez Caelos tenha passado mais daquela mistura fedida que ele improvisa com vinho e ervas. Enquanto se veste, sente a expectativa pairando no ar. Os outros estão mais calados. Mesmo os brincalhões. Todo mundo sabe o que essa manhã representa. Mercado de carne, exceto que a carne tem nome, e olhos, e medo. Vocês são enfileirados como cavalos premiados. E sim, tem cheiro de curral. Historiadores ainda discutem se essas seleções eram feitas de maneira formal, com contratos, ou se os gladiadores eram literalmente leiloados. Há evidências dos dois. Uma mulher se destaca entre os visitantes. Roupas elegantes, véu de linho leve cobrindo o cabelo, um anel com rubi em forma de escorpião. Ela aponta para você. Depois, para Caelos. Esses dois, ela diz, quero para o festival de Vulcano. Você troca olhares com Caelos. Festival de Vulcano, isso significa combate ao fogo. Literalmente, não é metáfora. 2 dias depois, você está de frente para uma arena improvisada fora da cidade. Cheiro de enxofre, fumaça. Pedaços de madeira embebidos em óleo decoram o espaço. Alguns já em chamas. Um cenário cuidadosamente montado para parecer espontâneo. O público quer drama. Você e Caelos são equipados com lanças curtas e escudos pequenos. Roupas mais leves. Para facilitar o movimento, dizem. Mas você sabe a verdade. Querem queimar vocês e quanto menos pano, menos espetáculo perdido em chamas. Os inimigos entram. 2 secutores, fortemente armados, pesados, quase blindados. Difíceis de derrubar, mas lentos. Você só precisa mantê-los em movimento. Até o calor fazer o resto. O combate começa. O chão já está quente. Você sente a sola das sandálias amolecer. Um pedaço de madeira pega fogo atrás de você, fazendo o ar chiar. Caelos grita, desviando de uma labareda. Você usa isso. Conduz um dos secutores até o fogo. Ele pisa em falso, perde equilíbrio. Seu escudo bate forte, empurrando-o para a chama. O público vibra. O calor sobe em ondas. Enquanto isso, Caelos está cercado. O outro inimigo é mais inteligente, mais cruel. Joga areia nos olhos de Caelos, depois avança com a espada. Você corre, não pensa, só vai. Seu escudo encontra a lateral do capacete do inimigo. Ele gira, desorientado. Caelos se levanta, sangrando do rosto, e crava a lança na barriga do homem. O público delira. A mulher do anel de escorpião sorri. Um sorriso que não chega aos olhos. Vocês vencem. De novo. Mas ninguém parece satisfeito. É como se estivessem esperando o dia em que vocês falhem, para dizerem que sempre souberam que isso ia acontecer. Mais tarde, de volta a Ludus, você ouve o mestre de armas conversando com o lanista. Esses dois viraram celebridade, vão pedir mais deles, e quando a fama sobe, a queda é mais divertida, completa o lanista rindo. Você fecha os olhos, fingindo não escutar. Mas essas palavras entram fundo. A fama é um tipo de armadilha. Te dá privilégios. Até te usar como espetáculo final. Enquanto isso, Caelos insiste que vocês precisam treinar com fogo real. Monta armadilhas com tocos queimados e sacos de areia em chamas. Você pensa que ele é louco. Mas ele chama de preparo. Entre uma luta e outra, você descobre que ele já foi ferreiro. Por isso conhece tanto de metal, calor, equilíbrio. Um dia, ele mostra uma pulseira que esconde sob o cinto, com um símbolo etrusco gravado. Da minha irmã, ele diz. Ainda acho que ela me espera.
Você não responde. Você sabe que a esperança é o que mais machuca por aqui. Historiadores divergem sobre quantos gladiadores mantinham vínculos familiares ativos. Alguns acham que a maioria era arrancada de suas raízes. Outros encontraram relatos de mães enviando cartas, até mesmo crianças desenhando para pais ausentes. Mas você não tem nada disso. Só uma memória distante do mar. Um gosto de sal nos lábios, areia grossa entre os dedos. Talvez isso seja real. Talvez não. Mas você se agarra a isso como um náufrago em um pedaço de madeira. À noite, você e Kailos dividem um espaço menor, afastado dos novatos. Um privilégio dos campeões. Mas você sabe que é só o prelúdio de algo maior. Eles vão mandar a gente pro Coliseu logo, Kailos murmura. O verdadeiro, o palco dos deuses. Você engole em seco. Ouviu histórias do rugido da multidão, do imperador assistindo pessoalmente, do chão coberto de areia branca para que o sangue se destaque mais. Você se pergunta, quanto tempo mais você vai durar? E se ainda consegue sair disso com mais do que cicatrizes? Quem você será quando tudo acabar? Se acabar. E então a pergunta que vem sem avisar, e se você já não for mais a mesma pessoa? A viagem até Roma não é como você imaginava. Não há desfile nem fanfarra. Só silêncio e poeira. Você, Caelos, e mais 3 gladiadores que venceram combates regionais estão amarrados em uma carroça coberta. Guardas escoltam pelas laterais, mas parecem mais preocupados com quem pode atacar de fora do que com vocês. Como se gladiadores fossem relíquias, valiosos, mas descartáveis se necessário. O caminho é longo, 20 dias, estradas esburacadas. À noite, o frio corta como faca. Durante o dia, o sol escorre pela pele como óleo fervente. Caelos adormece fácil. Você não. O sono não vem. O som das rodas de madeira virando lentamente na terra seca se mistura com vozes que não deviam estar ali. Memórias, gritos, aquele olhar vazio de um oponente no último segundo antes de cair. Quando vocês chegam a Roma, há um cheiro que te dá náusea. Não é só a cidade, é a promessa. O ar tem gosto de sangue e perfume caro, incenso barato e urina velha. Roma é tudo o que disseram que era, e tudo o que você temia. Viva, pulsante, doente. O Coliseu é maior do que qualquer coisa que você já viu. Uma boca aberta, esperando engolir carne humana e cuspir aplausos. Bem-vindos ao ventre da besta, Kailos diz, forçando um sorriso. Mas você vê o tremor nos dedos dele. Vocês não vão direto para o combate. Primeiro vêm os treinamentos. A Ludus Magnus, a escola de elite anexa ao Coliseu, é diferente. Os mestres são mais frios. Os treinadores, mais cruéis. Aqui não ensinam só a lutar. Ensinaram a entreter. Você aprende a gritar na hora certa. A cair de um jeito que pareça mais dramático. A estocar devagar o suficiente para o público ver. A encenar agonia. A se levantar com estilo. Kailos odeia isso. Diz que é teatro. Que é falso. Mas você entende. Entende que a morte aqui não basta. Ela precisa ser bonita. Os dias passam como pedras deslizando pela garganta. A comida é melhor, mas o medo pesa mais. Ouve-se boatos de que o imperador virá pessoalmente assistir aos próximos jogos, que vai escolher com o polegar quem vive e quem morre. Você sonha com a praia, de novo. Mas desta vez, há corpos na areia. Sabe que está afundando, mas não luta, só aceita. Na manhã do combate, o céu está cinza. Como se até os deuses estivessem hesitantes. Vocês vestem armaduras douradas, pintura sobre metal comum, um disfarce de glória. O lanista observa cada um de vocês com olhos de comerciante. Ele sorri quando vê o público lotar as arquibancadas. Kailos faz um gesto estranho com as mãos. Você nunca ouviu fazer isso antes. O que foi isso? Você pergunta. Um velho costume, ele responde. Para afastar espíritos ruins. Você ri. Um riso nervoso quebrado, mas guarda o gesto na memória. E então os portões se abrem.
Você sente o mundo explodir em luz, poeira e gritos. O sol aparece entre as nuvens, como se quisesse observar também. 3 oponentes. 2 retiari, com redes e tridentes. 1 murmilo, com escudo largo e elmo pesado. Combate em trio, 2 contra 3. Você e Caelos se posicionam. O terceiro ao lado de vocês é um homem chamado Titus. Já venceu 5 combates, mas perdeu um olho. Dizem que vê melhor com o que sobrou. O combate é rápido, caótico. A areia voa nos olhos. Você desvia por instinto. Caelos gira o corpo e crava a espada em um retiários que não esperava movimento tão agressivo. Titus cai. Um tridente perfura sua coxa. Ele grita, mas continua de pé. Sangue jorra. O público ama isso. Você derruba o murmilo, não mata, espera. Todos olham para o imperador. Silêncio absoluto. O polegar sobe. Vida. O povo vaia, mas você respira. De volta aos bastidores, Caelos está em êxtase. Estamos vivos, estamos subindo, você vê? Logo a liberdade. Você quer acreditar, mas ouviu um dos treinadores sussurrando. Eles vão usá-los no Venatio. Caçadas, com feras, tigres, ursos, talvez leões. Caelos não sabe ainda, mas você sabe. E pela primeira vez, sente que talvez prefira cair lutando do que ser comido vivo para o prazer de estranhos. Você acorda no escuro, ouvindo um rugido que não é humano. Ele ecoa pelas paredes da Ludus como um trovão faminto. Você se senta. O ar está mais frio hoje, mais úmido, como se as paredes soubessem o que está por vir. Caelos ainda dorme, encolhido, murmurando algo sem sentido. Talvez o nome da esposa, talvez apenas um lamento sem dono. Hoje não é dia de combate entre gladiadores. Hoje é Venatio. Você, Caelos e outros 5 são escolhidos, não pelo talento, nem pela honra, mas porque o público pediu algo novo, algo selvagem, algo sangrento. Eles não querem luta, diz um dos treinadores. Querem espetáculo. Você será isca. Não é metáfora. Na arena, o cheiro de carne crua preenche tudo. Você segura um escudo pequeno, madeira reforçada com ferro. Não vai deter uma mordida. A lança curta na outra mão parece uma piada cruel. Tigres. 4 deles, importados da Ásia. Historiadores ainda discutem se esses animais eram realmente alimentados com carne humana para aumentar a ferocidade, ou se isso era apenas parte do teatro romano. Você, sinceramente, espera que seja mentira. O portão se abre com estalos metálicos. As criaturas saltam para fora como se já estivessem esperando por você há anos. Um deles para. Olha nos seus olhos. Você sente. Ele sabe. Sabe que você tem medo. O público grita. A arquibancada inteira se levanta. Caelos corre primeiro. Ele nunca corre, mas agora corre. Você tenta seguir, mas seu corpo trava. O tigre salta. Você se joga para o lado. Lança estocada no ar. Nada. O primeiro a cair é Lívios, um homem alto, forte. O felino rasga sua garganta como papel. Ele não grita. Só faz um som molhado. O sangue espirra em sua perna. Quente. Você fere o segundo tigre. De raspão. Ele recua, mas volta. Sempre volta. Uma das regras não ditas da arena. Nunca vire as costas. Mas Caelos faz exatamente isso. Você vê. Grita. Ele tropeça. O animal avança. E então, algo estranho acontece. O tigre para, cheira o ar. E recua. Um guarda se aproxima com tochas. Eles afastam os felinos com fogo. O Venatio termina cedo. O público está furioso. Mas há algo mais importante. Caelos está vivo. Eles não te mataram, você diz ofegante, cobrindo um ferimento no braço. Ele não responde. Está olhando para as mãos, como se tivesse matado alguém, mas ele nem lutou. Depois, nos bastidores, ouvindo os escravos limparem o sangue, você se pergunta se os animais sabiam que aquilo tudo era uma farsa, que vocês não eram caçadores, só prêmios, brinquedos,
Nos dias seguintes, o tratamento muda. Vocês recebem vinho, frutas, até banhos quentes. Isso não é bom, você diz a Kailos. Você nunca está feliz. Ele responde tentando sorrir. Mas não há brilho nos olhos dele. Você ouve sussurros no corredor. Um nome. Comodos. O imperador quer algo especial. E quer vocês. Agora sim, o medo é real. Porque Cômodos, diferente de outros imperadores, não assiste. Ele participa. Ele entra na arena, armado, protegido, e mata, por diversão. Historiadores ainda discutem se ele realmente enfrentava adversários reais ou se eram todos encenados, escravos condenados que não podiam reagir. Mas você não se sente nada encenado agora. O anúncio chega numa tábua de madeira. Um combate de exibição. Contra o imperador. 1 a 1. Não para vencê-lo, apenas para lutar com graça. Se você machucá-lo, morre, diz o lanista. Se parecer desrespeitoso, morre. Se sangrar, talvez viva. Você e Kailos são os primeiros. Na noite anterior, ele senta perto de você. Se eu morrer, ele diz, cuide da minha filha. Você quer dizer que não pode, que nem sabe onde ela está, mas só balança a cabeça. Você sonha com o tigre de novo, mas desta vez é Kailos quem o cavalga. Ele sorri. Na manhã seguinte, a arena está ainda maior, mais dourada. Há músicos, há dançarinos. Comodos entra com uma túnica branca sobre a armadura com folhas douradas na cabeça. Ele segura uma espada curta e sorri. Um sorriso pequeno, como o de alguém que nunca teve que lutar de verdade. Você entra depois. O povo não grita. Eles sussurram. Você ouve seu nome e o dele. A luta começa. Você ataca devagar, como ensinado. Corta o ar. Ele revida. A lâmina arranha seu ombro. Você sangra. Ele sorri mais. Bom escravo, ele diz. E termina com uma estocada no ar, a centímetros de seu rosto. O público aplaude. Ele levanta sua mão. Você sobreviveu. Mas quando Kaelos entra, algo muda. Cômodos escorrega. Apenas por um segundo. Um tropeço. Mais suficiente para Kaelos instintivamente levantar a espada. Ele não ataca. Mas é tarde. Os guardas avançam. O espetáculo termina com gritos. Você nunca mais verá Kaelos. E agora, o vinho tem gosto de ferro. Você acorda mais uma vez naquele cubículo de pedra onde os gritos ainda ecoam. Mas hoje o silêncio pesa mais. Kailos não está. O espaço onde ele dormia está limpo. Nem um traço, nem uma gota de sangue. Como se nunca tivesse existido. Você observa por longos minutos. Sua mente insiste em reconstituí-lo ali, deitado, ressonando baixinho. Mas o espaço permanece vazio e frio. Os outros evitam seu olhar, mesmo os mais velhos. Até damas, que vive fazendo piadas sobre o cheiro do seu hálito, passa por você como se fosse invisível. Você não come. A comida parece desnecessária. Pão seco, lentilhas mornas, o mesmo cardápio de ontem e de todos os dias. Mas hoje, sem Kaelos resmungando que lentilha não alimenta campeão, o gosto desce quadrado. Você sente raiva, não do imperador, não da plateia, de si mesmo. Você não fez nada, não disse nada. Você só balançou a cabeça. Alguns gladiadores são levados para o treino. Você não. Você é convocado. 2 guardas, sem aviso, sem expressão. Um deles, o careca com cicatriz no queixo, até segura sua lança com cuidado, como se estivesse devolvendo algo que não pertence a ele. Você é levado pelos corredores de serviço da arena. Escuros, abafados. O cheiro de suor seco e sangue gasto se mistura com a umidade das paredes. No fim do corredor, portas de madeira alta, decoradas. Você entra. Um salão. Mármore branco. Estátuas. Vinho. Tecido vermelho por toda parte. E no centro, ele. Cômodos. Sem armadura. Apenas uma túnica simples e sandálias. Sentado numa cadeira que parece mais um trono improvisado.
Você é o que não tremeu, ele diz. Ou o que tremeu por dentro e soube esconder. Você não sabe o que responder. Então não diz nada. Ele se levanta. Caminha até uma mesa. Serve vinho em 2 taças. Entrega uma a você. Você segura, mas não bebe. Não se preocupe, ele diz. Se eu quisesse você morto, já estaria pendurado em algum poste. Historiadores ainda discutem se Cômodos realmente acreditava que era a reencarnação de Hércules, o próprio semideus em carne e osso, ou se isso era apenas uma forma de manter o medo vivo nos outros. Mas ali, a menos de 1 metro dele, você percebe. Ele acredita, não só acredita, ele sente. Você vai lutar na próxima Saturnália, ele diz. Comigo, como meu oponente escolhido. Você não responde. Não vai me agradecer? Ele pergunta. Você agradece, mentindo. Ele sorri. Depois, com um estalar de dedos, você é dispensado. A volta é longa. E pior, os outros sabem. O boato corre como fogo em palha. Você se torna o centro das atenções. Uns respeitam, outros evitam. 1 ou 2 já olham para você com ódio contido. Favorito do imperador, sussurra alguém. Favorito? Você sente o peso disso como uma corda no pescoço. Porque sabe, quanto mais alto alguém te ergue, maior o estrondo da queda. No treino, você começa a receber dicas, novas técnicas, treinadores atentos. Supervisão constante. Um instrutor chamado Tiro passa a treiná-lo pessoalmente. Ele fala pouco, mas seus olhos, sempre analisando, como se estivesse montando uma máquina. Você não vai vencer, ele diz uma tarde, mas vai parecer que pode. É isso que ele quer. Você aprende a cair sem parecer fraco, a bater sem ferir, a encenar força, a dançar com a morte. Um teatro. Mas você já sabia disso, né? A vida de um gladiador é espetáculo. Sempre foi. Lembra daquele óleo que passavam em você antes dos combates? Aquele que queimava a pele como se fosse pimenta? Feito com gordura e resina, só para deixar seus músculos mais visíveis ao público. Como uma vitrine. Como gado sendo exibido. Você era uma peça de arte viva. E agora é parte do quadro principal. Na noite anterior à Saturnália, você encontra um bilhete, escondido sob a palha do seu leito. Só uma linha. Há olhos no púlpito. Faça parecer acidente. Você lê de novo. E de novo. Parece a letra de Caelos, mas pode ser uma armadilha, uma provocação, ou uma chance. Você passa a noite acordado, contando respirações, e feridas, e pecados. Na manhã da Saturnália, o sol parece mais dourado. A cidade inteira vibra. Músicos nas ruas, crianças com máscaras, roupas novas, riso, cerveja, sangue. Na arena você veste couro, espada leve, escudo pequeno, o tipo de armamento que não protege tanto, mas é visualmente bonito. Cômodos entra por outro lado. A multidão ruge. Você se move até o centro, ele também. O mundo para por um instante. Ele sorri. Hora de dar um show, ele diz. E você responde. Com todo o coração, senhor. A trombeta soa. Você ataca. E o mundo começa a girar. Você salta para a esquerda e gira o corpo como ensaiado. Cômodos bloqueia com facilidade. A multidão grita. Um rugido coletivo de euforia misturado com sede de sangue. Você ouve cada vibração no peito. Os passos de ambos são largos, mas calculados. Cada golpe é uma pintura rápida e brutal. Só que neste quadro, a tinta é suor, e a moldura é a expectativa de milhares. Cômodos ataca com a espada erguida, teatral. Você recua, escorregando na areia que está mais escura que o normal. Misturada com vinho? Com sangue seco do último duelo? Talvez os dois. Mais rápido, ele sussurra, quase como um sádico entediado. Você obedece, ataca de novo, mas o golpe desvia na última hora. Encenação, parte do roteiro. Você começa a perceber, ele está jogando com você. Ele quer que o povo ache que você tem uma chance. O que, tecnicamente,
É o maior elogio que um imperador pode dar a um gladiador. Mas também é uma sentença de morte adiada. Cada movimento seu agora é analisado por centenas de olhos no púlpito. Entre eles, talvez, esteja quem deixou o bilhete. Um aliado? Um traidor? Ainda não sabe. Mas sabe que precisa fazer parecer acidente. Comodos ergue a espada para um golpe em arco. Você se abaixa, gira, e a lâmina passa zunindo por cima da sua cabeça. A plateia vibra com a proximidade. Esse era o tipo de golpe que deveria terminar o espetáculo. Mas não termina. Ainda não. Você lembra de uma coisa estranha que ouviu meses atrás. Damas falava meio bêbado. Alguns dizem que Comodos treinava com escravos condenados. Mas não para melhorar. Só para matar e se sentir grande. Historiadores ainda discutem se isso é verdade ou apenas exagero de opositores. Mas, olhando nos olhos dele agora, você acredita. Você acredita mesmo. E acredita também que, se não der o espetáculo perfeito, vai sair da arena como Caelus, nem lembrado. A multidão canta. Commodus, Commodus! Ele se vira, ergue os braços e provoca a arquibancada como um ator ovacionado. Você aproveita. Salta nas costas dele como ensaiaram, mas tropeça levemente, não ensaiado. Ele sente. Você vê o olhar dele mudar, de rei entertainer para predador ofendido. Ele gira o punho com força inesperada. Sua espada atinge seu ombro com o lado chato, mas a dor vibra até sua medula. Você cai de joelhos. E naquele instante, naquele breve momento em que os aplausos ainda encobrem tudo, você se lembra do bilhete. Faça parecer acidente. Você se arrasta para trás, fingindo fraqueza. A ponta da espada dele se aproxima, mas discretamente você posiciona o pé atrás do tornozelo dele. Um pequeno tropeço. Ele escorrega. Por reflexo, seu braço se ergue e a ponta da sua lâmina raspa o peito dele. Só arranha, mas o sangue escorre. A multidão prende o ar. Depois explode. Você feriu o imperador. Por acidente, é claro. Você se ajoelha imediatamente, larga a espada e ergue as mãos. Commodus para, olha para o ferimento. Ri. Melhor assim, ele grita. Mais real. Ele joga a espada longe e estende o braço para você levantar. Você aceita. As mãos se tocam. O aperto é firme, forte demais. Você aprendeu rápido, ele diz em voz baixa. Tão bom que quase me matou. Quase. A multidão ama. Commodus gira para o púlpito, sorri e ergue o seu braço como um campeão consagrado. Você não sabe se é vitória ou sentença, mas sorri também. 2 horas depois, você está de volta ao subterrâneo da arena, coberto de pó e suor, com o ombro ardendo. Damas te espera com um pedaço de carne e uma expressão entre orgulho e medo. Você é louco, ele diz. Louco ou escolhido. Talvez os dois. Naquela noite você não dorme. Seu ombro lateja. Mas o pior é o silêncio. Você espera algo. Qualquer coisa. Uma mensagem. Um segundo bilhete. Uma faca na escuridão. Nada vem. Na manhã seguinte você acorda com uma túnica nova dobrada aos seus pés. E uma palavra escrita na parede de pedra com carvão. Sobreviveu. Você não sabe se é aviso, ameaça ou bênção. Mas uma coisa muda em você. Não é só a dor no ombro, nem o olhar que os outros gladiadores lançam agora, misto de respeito e medo. É uma coisa mais funda. Você sente que está dentro do jogo agora, não só como peça, mas como alguém que pode mover o tabuleiro. Você limpa o sangue seco do braço, veste a túnica nova e respira fundo. Roma ainda arde lá fora. O cheiro de pão assado, madeira molhada e orações confusas preenche o ar. Você está vivo. E isso, neste lugar, é o maior milagre que existe. Você caminha pelos corredores úmidos do Ludus, onde a luz do sol raramente toca. O cheiro de suor, areia e ferro é onipresente. Uma lembrança constante de que aqui, a vida é baratíssima e a morte, um espetáculo garantido. Os outros gladiadores lançam olhares curiosos,
uns de respeito, outros de inveja. Você percebe que a notícia do seu duelo quase fatal já se espalhou, mas aqui, fama é uma faca de dois gumes. Você se pergunta quantos deles desejam estar no seu lugar e quantos esperam que você caia. Nas paredes, grafites feitos por mãos anônimas revelam o pensamento dos que já passaram por aqui. Sobrevive é vencer. Cuidado com o imperador. Cada passo é uma dança com a morte. Uma ironia amarga, porque a dança nunca termina. E o parceiro sempre muda. Damas aparece ao seu lado, carregando uma bacia com água morna e um pano grosso. Ele faz um gesto para que você sente, e começa a limpar seu ombro machucado com uma mistura de ervas. Ele cochicha que ouviu rumores de que Cômodos tem planos para você. Mas se são bons ou ruins, ninguém sabe. Historiadores ainda discutem se Cômodos realmente via seus gladiadores como entretenimento ou se havia um jogo político por trás das batalhas. Para você agora, essa dúvida não importa tanto quanto a certeza de que o perigo está em cada esquina. Você sente a dor latejante do ferimento, mas não tanto quanto a inquietação que cresce no peito. Essa coisa estranha, meio mistura de adrenalina e medo, é o que mantém seu corpo alerta mesmo quando a noite cai e tudo ao redor parece adormecer. Falando em noite, você lembra que as sessões de treino continuam mesmo quando o sol se põe. As tochas acesas iluminam os rostos suados e cansados dos gladiadores, enquanto os instrutores, homens brutais, mas com um olhar clínico, guiam os golpes e as defesas. Você sabe que cada movimento ensaiado é, na verdade, uma preparação para o próximo combate. Um teste para ver se seu corpo vai aguentar mais um dia, mais uma luta. A ironia? Você treina para sobreviver numa arena que muitas vezes não dá segunda chance. À medida que o tempo passa, você nota também o impacto psicológico. Alguns gladiadores falam em sonhos, pesadelos sobre o chão ensanguentado, sobre as vozes da multidão que nunca se calam. Você mesmo começa a sentir uma estranha dissociação, como se seu corpo estivesse ali, mas sua mente tentasse fugir para outro lugar. Qualquer lugar longe dali. No meio dessa confusão mental, uma peculiaridade chama sua atenção. Os gladiadores têm suas próprias superstições. Uns carregam amuletos escondidos, outros evitam certas palavras temendo a maldição. Dizem que alguns juram que o fantasma de um velho gladiador ainda ronda as câmaras subterrâneas e que quem o encontra nunca mais luta com a mesma coragem. Você, cético, ri disso, mas não totalmente. Afinal, quem não busca uma explicação para a brutalidade que enfrenta diariamente? Enquanto você reflete, o som distante da multidão ainda reverbera na arena. Um lembrete cruel. A qualquer momento, você poderá ser chamado para mais um duelo, e a plateia quer mais do que sangue, quer um espetáculo. Um espetáculo com começo, meio e fim. E claro, um sobrevivente. Você respira fundo e percebe. Sobreviver não é só uma questão de força física, mas de jogo psicológico. Um tabuleiro onde os peões podem virar reis, ou serem sacrificados no altar do entretenimento. A arena não é só um lugar para morrer. É um lugar para ser lembrado, ou esquecido. E você ainda não decidiu qual dos dois prefere. Você se levanta cedo, antes mesmo do sol tocar as paredes de pedra do Ludus. O frio da madrugada corta a pele, mas você já está acostumado a esse choque. Aqui, cada amanhecer traz um novo desafio, nem sempre na arena, mas nos pequenos detalhes que compõem sua rotina. O café da manhã, uma porção de pão duro e uma tigela de cevada aguada. Nada que aqueça seu corpo ou seu ânimo, mas suficiente para manter a máquina funcionando. Enquanto mastiga, observa os outros gladiadores. Alguns cochilam, outros discutem baixinho sobre estratégias, suas vozes roucas pelo cansaço e pela necessidade de se manterem alertas. O treinamento começa logo depois. Você caminha até o centro do pátio, onde as armas reluzem sob a luz pálida da manhã. O som metálico do choque dos escudos e das lâminas
se mistura ao gemido do vento entre as colunas. Os instrutores não perdem tempo com gentilezas. Suas ordens são curtas, diretas, quase sempre acompanhadas de uma vara para corrigir movimentos desajeitados. Você se esforça para não errar, sabendo que o menor deslize pode custar caro. Historiadores ainda discutem se a disciplina rígida era uma forma de brutalidade ou uma necessidade para manter a ordem e a sobrevivência no Ludus. Durante o treino, uma curiosidade chama sua atenção: o uso de técnicas de respiração e meditação para controlar a dor e o medo. Alguns gladiadores, especialmente os mais experientes, parecem dominar essa arte, enquanto você ainda luta para entender como respirar sem que seu coração dispare como um tambor. É um segredo bem guardado, uma pequena vantagem que pode ser a diferença entre a vida e a morte. Você se pergunta quantos de seus colegas realmente acreditam nessas práticas e quantos as usam apenas para se manterem são no meio do caos. No intervalo, enquanto você tenta recuperar o fôlego, o barulho distante da multidão começa a ecoar pela cidade. Hoje pode ser o dia de um combate, ou talvez apenas mais um espetáculo para manter o povo entretido. Você sabe que, independentemente do que acontecer, deve estar pronto para tudo. A arena é impiedosa, e o público espera sangue e emoção, não piedade. Ao final do treino, suas mãos estão calejadas, o corpo dolorido, mas a mente inquieta. Você pensa nas histórias que ouviu sobre gladiadores que conseguiram fama e fortuna, mas também nas estatísticas cruéis que mostram que a maioria nunca vê o fim da próxima estação. É uma realidade brutal, onde a esperança é um luxo raro e a sobrevivência uma luta constante. Antes de se retirar para o alojamento, você nota um grupo de novatos sendo instruídos sobre os diferentes tipos de armaduras e armas. Cada equipamento tem suas vantagens e desvantagens, e escolher o certo pode salvar sua vida. Você se lembra da primeira vez que segurou um gládio, um peso estranho e mortal, como se o aço tivesse vontade própria. A sensação ainda arrepia sua pele. Enquanto a noite se aproxima, você se prepara mentalmente para o que virá. A arena não espera, e a sua luta, seja ela qual for, está prestes a começar. Você acorda com o sol já alto, filtrando sua luz quente pelas janelas estreitas do alojamento. O ar está pesado, carregado de uma mistura de suor, poeira e o aroma metálico das armaduras usadas no dia anterior. Hoje, diferente dos outros, há um silêncio estranho entre os gladiadores. Você percebe olhares furtivos e conversas sussurradas que se interrompem quando você se aproxima. Algo está prestes a acontecer. Na praça central do Ludus, os treinadores anunciam um novo desafio: a simulação de combate com armas reais, mas sem regras. Não é um treino comum. É um teste para separar os mais aptos dos que provavelmente não sobreviverão por muito tempo. A adrenalina sobe rápido, e você sente aquele frio na barriga que mistura medo e excitação. Historiadores ainda discutem se essas simulações severas foram uma estratégia de sobrevivência ou um meio cruel de entretenimento interno. Enquanto você se prepara, a peculiaridade do evento fica evidente. Ao invés do tradicional gládio, você é designado para usar uma arma menos convencional: a tridente e rede, famosa entre os retiari, os gladiadores que preferem velocidade e agilidade à força bruta. A sensação de estar preso a uma rede, pronta para ser lançada, dá um toque inesperado ao seu treinamento. Você se pergunta quantos outros gladiadores realmente dominam essa técnica exótica, já que a maioria prefere o conforto de uma espada curta e escudo. O combate começa, e logo você percebe que essa luta não é apenas física. É um jogo de mente e estratégia. Cada movimento seu deve ser calculado. Cada passo pode ser sua salvação ou sua queda. Você sente o suor escorrer pelo rosto enquanto a rede é arremessada e o tridente brilha ameaçador. A multidão imaginária na sua cabeça grita, e você percebe que essa simulação prepara não só para o espetáculo, mas para a dura realidade da arena. Em meio à luta,
surge uma dúvida inquietante. Quanto do seu destino está realmente em suas mãos? Você se lembra das histórias sobre gladiadores que, apesar da coragem, foram vítimas da vontade do imperador ou da sorte dos jogos. Afinal, historiadores ainda discutem se a sobrevivência dependia mais da habilidade ou do capricho dos organizadores. Ao final do dia, você sente o corpo cansado, mas uma sensação estranha de orgulho. Sobrevivência. Hoje não foi apenas lutar, mas aprender a usar o inesperado ao seu favor. Você se senta para recuperar o fôlego e observa os outros gladiadores. Alguns feridos, outros exaustos, todos marcados pela mesma mistura de medo e determinação. Enquanto a noite cai, você se deita pensando no que virá. A arena aguarda, e com ela, a próxima rodada de uma realidade brutal que você agora conhece mais de perto. O amanhecer traz consigo um frio inesperado, cortante, que parece invadir até os ossos. Você se levanta devagar, ainda sentindo as dores das batalhas anteriores, e percebe que algo mudou no ar. Hoje, a palavra celebração ecoa entre os corredores do Ludus, mas com uma pitada amarga de tensão. É o dia da apresentação oficial. O momento em que alguns gladiadores podem ganhar favores, ou até a tão sonhada liberdade, se forem sortudos e carismáticos o bastante. Você se prepara, ajustando sua armadura desgastada e polindo seu gládio. A peculiaridade da ocasião está na mistura de ritual e espetáculo. Os gladiadores são levados em cortejo até o anfiteatro, onde uma multidão barulhenta e entusiasmada espera. Curiosamente, uma das tradições menos comentadas é o uso de perfumes e essências importadas para mascarar o cheiro do suor e do sangue. Uma tentativa quase teatral de suavizar a brutalidade daquele mundo. Historiadores ainda discutem se essas práticas tinham alguma influência real no comportamento do público ou eram apenas uma fachada. Enquanto você caminha para a arena, a sensação de ser observado se intensifica. Os gritos e aplausos se misturam ao som dos tambores e das trombetas, criando um cenário quase surreal. Você percebe que a multidão quer mais do que uma simples luta. Eles querem histórias, personagens, lendas vivas. E é aí que entra o papel do gladiador além da espada. A performance. Você ensaia mentalmente seu olhar sério, sua postura imponente, até mesmo uma leve provocação. Um gesto que pode virar a sorte ao seu favor. A arena em si parece viva, como se guardasse as memórias de milhares de combates anteriores. O pó levanta com cada passo, o sol castiga, e o vento traz fragmentos das vozes da história. Você se pergunta se algum dos gladiadores que pisaram ali antes de você teve a mesma mistura de medo e esperança. Afinal, historiadores ainda discutem se a fama e a glória oferecidas eram suficientes para compensar o risco constante. No centro da arena, o confronto é breve, intenso e cheio de pequenos gestos calculados. Você percebe que cada movimento é parte do espetáculo e que o público está tão envolvido no drama quanto na violência contida. No entanto, a qualquer momento, a linha entre performance e realidade pode se romper. E é nesse equilíbrio tênue que você se encontra. Ao final, você é aplaudido. Não só pelo seu desempenho, mas pela coragem de enfrentar um destino tão incerto. Enquanto deixa a arena, sente um misto de exaustão e alívio. O jogo mudou, mas a luta continua. E você sabe que o próximo desafio pode estar mais perto do que imagina. O que resta após o aplauso? Você se encontra de volta ao Ludus, entre sombras e ecos dos dias anteriores, com o corpo marcado e a mente cansada. O que poucos contam é que a rotina fora da arena pode ser tão desafiadora quanto o próprio combate. O frio e a fome são companheiros frequentes, assim como a solidão que cresce entre as paredes apertadas. Historiadores ainda discutem se a disciplina rigorosa era uma forma de treinamento ou uma maneira cruel de manter o controle absoluto. Você sente o cheiro da palha molhada no chão.
e o som distante de vozes baixas, provavelmente dos outros gladiadores, tentando encontrar conforto onde podem. À noite, enquanto o silêncio toma conta do Ludus, os pensamentos se tornam seus únicos aliados, ou inimigos. Você repassa mentalmente cada golpe, cada falha, tentando aprender, tentando sobreviver. Mesmo o sono chega a custo, perturbado por sonhos vívidos de batalha e da multidão impiedosa. Apesar do peso da rotina, existe também uma camaradagem estranha entre vocês, os gladiadores. Essa irmandade de aço e sangue, onde pequenas gentilezas, uma palavra amiga, um gesto de cuidado, podem significar a diferença entre continuar ou desistir. Um detalhe curioso é que alguns gladiadores mantinham amuletos ou pequenos talismãs, acreditando que traziam sorte ou proteção divina. Historiadores ainda discutem até que ponto essas crenças influenciavam o moral durante as lutas. Você percebe que o Ludus, por mais brutal que seja, é também uma escola de vida. Cada treino, cada ordenança do lanista, cada conversa furtiva com um companheiro, molda não apenas seu corpo, mas sua mente. As estratégias, o autocontrole, até mesmo a compreensão das expectativas do público. Tudo isso é tão vital quanto a força física. Enquanto você fecha os olhos, o pensamento final que te acompanha não é a violência ou a glória, mas a esperança tênue de que, de alguma forma, este capítulo da sua vida termine não em uma sepultura improvisada, mas com uma chance real de recomeçar. Você acorda com a luz fraca do amanhecer entrando pela pequena janela do Ludus, o corpo dolorido, mas a mente já focada na próxima batalha. É o ciclo que parece interminável. Treinar, lutar, sobreviver, esperar pela próxima chance de escapar da sombra da morte. A verdade é que poucos gladiadores alcançavam a liberdade. A famosa Rudis, uma espada de madeira que simbolizava a emancipação. Para muitos, essa era uma promessa distante, quase uma lenda. O que poucos sabem é que nem todo gladiador buscava essa liberdade. Alguns viam o palco da arena como um caminho para a fama e até para a ascensão social. Um cenário onde podiam deixar sua marca, mesmo que efêmera, na história. A adrenalina do combate, o rugido da multidão, o brilho das tochas sob o céu noturno, tudo criava um tipo único de vício. Historiadores ainda discutem se essa busca por glória compensava o custo físico e emocional. Você sente o calor do sol crescendo sobre o Colosséu enquanto caminha para o treinamento, lembrando que cada dia pode ser o último. E que talvez isso dê um estranho significado à vida. A visão dos espectadores ansiosos, prontos para ver sangue e espetáculo, é um lembrete constante da sua condição, mas também da sua força de vontade. Quando finalmente chega a hora da luta, o coração bate forte e você sabe que cada passo pode ser decisivo. As armas, o escudo, a armadura pesada, tudo pesa, mas você aprendeu a carregar esse fardo com uma graça silenciosa. O barulho dos tambores ressoa pela arena, o juiz levanta o polegar e o mundo ao seu redor parece desacelerar. No fim, o que fica é uma sensação complexa. Uma mistura de medo, coragem, perda e, surpreendentemente, um certo tipo de paz. A arena é um palco cruel, mas é também onde você descobriu o que significa realmente viver, mesmo quando a morte está sempre à espreita. Agora, à medida que as luzes se apagam e a multidão se dispersa, você pode finalmente descansar, sabendo que, apesar de tudo, a sua história será lembrada, mesmo que apenas em sussurros suaves nas noites silenciosas. Você chegou ao fim dessa jornada pelas sombras da Roma antiga, onde a vida de gladiador era um equilíbrio delicado entre a brutalidade e a esperança. A cada golpe, você descobriu não apenas o peso do corpo, mas o da mente, entrelaçado com sonhos, medos e a busca por significado em um mundo implacável. Lembre-se do cheiro da palha molhada, do som distante da multidão, do peso do escudo e da sensação do sol no rosto.
Imagens que agora podem se dissolver lentamente no seu pensamento, como um sussurro suave que acalma. Respire fundo. Deixe que o ritmo desacelere, que as tensões do dia se dissolvam, enquanto a escuridão envolve tudo ao redor. Sinta o conforto de estar seguro aqui, ouvindo uma história que, embora antiga e cheia de desafios, agora serve para acalmar a mente e preparar seu corpo para o descanso merecido. Boa noite, e que seus sonhos sejam leves, envoltos em histórias de coragem, resiliência e a eterna busca por liberdade. Canal Histórias para Insônia.